Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos amigos da internet. Tá tudo bem? E a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações para todo sempre. E antes de iniciarmos, eu tenho uma listinha aqui dos nossos dodóizinhos. Graças a Deus o Rogério está bem, né? Graças a Deus. Nós temos aqui o Samuel Freire de Mari, que é aquele menininho que eu falei para vocês que tem câncer, está no hospital. Pedi também pela mãe dele, a Gleice Freire. O nosso amigo José Rubens de Carlos, que hoje estava fazendo a hemodiálise. José Carlos Valiante. Marta Rocha Martins, que é a filha da Lourdinha. A Lívia Martins, neta da Lourdinha. E eu vejo o nome sempre ali, Raíssa Zarantonelli Custódio, é isso? Eu sempre vejo o nome dela, né? Então eu pedi por ela também. E pela mãe de uma amiga minha que está no Hospital Cruz Azul. O nome dela é Isildinha Oliveira do Amaral. Ela está aos cuidados do paliativo. Meu Rodrigo. E o Rodrigo Tá caminhando, né? Graças a Deus. Então vamos, agradecidos que estamos e muito felizes por estarmos aqui esta noite. Vamos iniciar as atividades com a leitura que a Fátima fará. Boa noite. Boa noite. Sinal verde. Pelo Espírito André Luiz, Francisco Cândido Xavier. Temas importunos: doenças, crimes, intrigas, crítica, sarcasmo, contendas domésticas, desajustes alheios, conflitos sexuais, divórcios, notas deprimentes com referência aos irmãos considerados estrangeiros, racismo, preconceitos sociais, divergências políticas, atritos religiosos, autoelogio, carestia da vida, males pessoais, lamentações, comparações pejorativas, recordações infelizes, reprovação a serviços públicos, escândalos, infidelidade conjugal, pornografia, comentários desprimosos quanto à casa dos outros, anedotário inconveniente, histórias chulas. Certamente não existem assuntos indignos da palavra, e todos eles podem ser motivo de entendimento e de educação. Mas sempre que os temas importunos ou difíceis forem lembrados em qualquer conversação, o equilíbrio e a prudência devem ser chamados ao verbo, em manifestação, para que o respeito aos outros não se mostre ferido. Assim seja. 1, 2, 3. Pai celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dai-nos forças
Todo mundo sorrindo? Feliz? Ai, como é bom a gente estar aqui, não é, gente? É toda uma preparação da espiritualidade para nós estarmos aqui hoje, não é? Essa casa que eles vêm também auxiliar, é tão bom. E também o nosso amigo, o palestrante, que com certeza eles estão o envolvendo desde cedo, já de muitos dias, para essa palestra dessa noite. Então também vamos envolver em muito carinho, muito amor, pedir essa espiritualidade amiga que o auxílio para que traga aquelas palavras e o aprendizado que nós estamos precisando nessa noite, né? E que Deus abençoe a todos nós. E por favor, meu querido amigo Carlos Chaves. O tema é mediunidade. Mediunidade. Fique à vontade, por favor. Tem água ali, tá? Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Muita paz. Amém. Mediunidade é um tema extenso e eu quero buscar um ângulo para a gente estar refletindo sobre isso. Na casa de Jesus, na casa de Pedro, estava apinhada de gente. Jesus estava ali. Tinha muita gente ali dentro e do lado de fora uma multidão. Nisso chega um homem carregado num simulacro de maca, 2 pedaços de pau e uma lona, paralítico, e ele começa a gritar: Senhor, cura-me! Cura-me, Senhor! As pessoas que estavam ali do lado de fora, que estavam querendo ouvir Jesus, que estava falando lá dentro, poxa, vamos imaginar a situação. Uma pessoa dentro da casa, que está cheia de gente, ela falando, as pessoas do lado de fora, querendo ouvir o que a pessoa ouvia, porque a voz de Jesus repercutia feito um alto-falante, fenômeno anímico, em razão do potencial do Cristo. Esse fenômeno não ocorreu só nessa ocasião. Vamos imaginar o Sermão da Montanha, que não era um pico do Jaraguá, uma montanha menor. Jesus lá no topo, as pessoas que estavam ali próximo a ele estavam ouvindo, mas e as que estavam na base também ouviam, porque o fenômeno ocorria do mesmo jeito. Ele não gritava, não tinha alto-falante, mas a voz dele repercutia e todos ouviam. Esse fenômeno volta a acontecer no século XIX, com Eurípides Barçanufo, em Sacramento, quando ele funda o Centro Espírita Esperança e Caridade. Ele fazia palestras como nós estamos aqui agora, e os vizinhos nas suas casas ouviam. A voz dele repercutia. Aí, de Jesus, um fenômeno anímico, porque era o próprio potencial dele. De Eurípides Barçanufo, sinceramente eu não sei dizer se era do potencial dele ou se já era um fenômeno mediúnico, mas acontecia da mesma maneira, as pessoas ouviam, feito um alto-falante sem ele gritar. Aí o Senhor lá gritando: Senhor, cura-me, cura-me. Ele estava irritando as pessoas que estavam querendo ouvir. Aí deram uma solução: amarraram com corda a maca dele, subiram pelo telhado da casa de Pedro. Era uma casa encostada no morro, já naquela época já tinha construção irregular. Destelharam a casa e começaram a descer o rapaz por corda aonde Jesus estava. A hora que ele ficou de frente para Jesus, ele continuou a gritar: Senhor, cura-me, cura-me, Senhor. Jesus pergunta: mas você tem confiança ou você tem fé? Porque fé é confiança. Você tem fé que eu posso te curar? Eu tenho, Senhor, cura-me. Então levanta. Jesus, no seu psiquismo,
conseguia manipular fluidos, alterar a matéria, e a musculatura daquele homem começou a se recompor. Ele foi se mexendo, ficou de pé, teve um fágado. Sabe, quem já ficou internado no hospital sabe do que eu vou falar. A pessoa fica vários dias ali na cama, quando ela tem alta, o médico fala, devagar, desce devagar, porque a pessoa pode ter uma tontura. Ele, tanto tempo ali naquela maca, teve uma tontura, mas logo se recompôs, passou a mão naqueles 2 pedaços de pau na lona, saiu se apertando no meio da multidão, correu para o mar para se banhar. Nisso apresentou uma mãe com uma filha, uma moça surda e muda. E ela pediu para Jesus curar, e Jesus curou a moça. Elas se abraçaram emocionadas, agradeceram Jesus, saíram se apertando no meio da multidão também. Logo em seguida se apresentou um cego e pedindo para Jesus dar a visão, restituir a visão dele. E Jesus impôs as mãos e ele começou a enxergar inicialmente uns vultos e depois a visão foi melhorando, ele também saiu dali. Quando aconteceu isso, Pedro achou que Jesus estava cansado desde manhã atendendo as pessoas. Então ele falou, olha pessoal, vão embora, acabou, Jesus precisa descansar, amanhã vocês voltam. E as pessoas foram saindo, Jesus saiu pela porta lateral, a casa de Pedro era o que chama hoje pé na areia, você já saía na praia. Jesus saiu e foi ali na margem do mar, olhando o horizonte. Quando as pessoas dispersaram, Pedro foi próximo de Jesus e olhando para ele, querendo animá-lo, como se ele tivesse desanimado, e falou, Senhor, essas curas que o Senhor realizou, isso vai ser uma propaganda enorme. Muitas pessoas vão vir buscar a boa nova. Jesus olha para Pedro com aquele olhar singular e fala, Pedro, você acha que eu vim colocar tecido novo em pano velho? Quem entende um pouco de costura sabe que se você pegar um tecido novo para remendar um tecido velho, é ali que vai romper, né? Eu não vim para curar corpos, eu vim para salvar almas. Mas o dia virá que o meu Pai enviará o Consolador, que estará convosco até os final dos tempos. Vocês não vão saber de onde ele vem e para onde ele vai. É interessante o Espírito que se comunica conosco, a gente não sabe de onde ele veio, e quando ele vai embora a gente não sabe para onde ele vai, né? E Jesus estava falando do Consolador prometido por ele, o Espiritismo. Muitas pessoas fazem objeção ao Espiritismo, fazem objeção recorrendo à Bíblia. Olha, vocês espíritas mantêm contato com mortos, e está lá na Bíblia que é proibido o contato com os mortos. E é verdade, está escrito lá que Moisés proibiu o contato com os mortos. Mortos, entre aspas, né? Está mesmo na Bíblia, mas resta a gente aí já levanta uma questão. Você só proíbe o que é possível acontecer. O que é impossível acontecer, você não precisa proibir. Se é impossível acontecer, não precisa proibir. Se Moisés proibiu, por que ele proibiu? Qual a razão dele ter proibido o contato com os mortos? E aí a gente fica sabendo que ele proibiu porque esse contato estava sendo usado de maneira fútil. Eu vou casar. Espírito, a minha mulher está me traindo, eu vou ganhar herança,
sabe, coisas corriqueiras da nossa vida que Moisés proibiu. Só que ele proibiu para o povo de um modo geral, mas ele e 70 homens de confiança dele, numa tenda fechada no deserto, mantinham intercâmbio mediúnico com os espíritos. E naquela época falava só a expressão com os mortos. Ele, com esses 70 homens de confiança, mantinha o intercâmbio mediúnico, essa expressão que a gente usa hoje para se relacionar com os espíritos. E numa ocasião, a reunião havia acabado, eles saindo da tenda, homens foram procurar Moisés, dizendo: Moisés, você tem que punir Eldade e Medade, porque eles não fazem parte desses 70 homens e estão mantendo relações com os mortos. Moisés responde a esses homens: olha, se o povo mantivesse relações com os mortos, como Eldade e Medade mantém, eu não precisaria proibir. Porque Eldade e Medade mantinha o intercâmbio mediúnico para questões de elevação espiritual, transcendental. Não era para resolver coisas do dia a dia. E isso está na Bíblia. Só que quem faz oposição à Bíblia só fala da parte que Moisés proibiu, sem se ater que se ele proibiu é porque é possível. E aí não fala dessa outra parte, por que ele proibiu e ele não proibiu para todo mundo. Velho Testamento. O rei Saul iria no dia seguinte entrar em guerra com o país vizinho. Ele manda chamar Pitonisa de Endor, que era a médium daquela época. Ela se apresenta para o rei e ele pede para ela evocar o espírito de Samuel. A médium se liga, evoca Samuel, Samuel se materializa ali na frente do rei. E o rei pergunta para Samuel: Samuel, amanhã eu vou invadir o país vizinho, eu vou ganhar essa guerra? Você me chamou aqui para isso? O que você pensa que nós somos? Essas coisas de vocês resolvam. Se você precisar de conhecimento da vida, da morte, da vida depois da morte, agora, querer saber se você vai ganhar uma guerra, não, você me chama aqui para isso. Ele dá uma descompostura no rei. Paulo de Tarso, na carta aos Coríntios, diz: há vários dons e um só Deus, e os dons são distribuídos a todos com fins úteis. O que é esse dom? Mediunidade. Essa expressão mediunidade foi criada por Kardec. Então, naquela época, eu usava pitonisa, os dons, mas é a mesma coisa. Novo Testamento. Jesus, na companhia de Tiago, João e Pedro, estão subindo o Monte Tabor. Chega num determinado momento, Jesus fala para eles: me aguarda aqui. E ele continua subindo. Depois de algum tempo, ele desce na companhia de Moisés e Elias, que já tinham morrido há muitos anos, há séculos. Os dois ali materializados. Mediunidade. No livro O Consolador, esse livro Consolador, ele é um livro de perguntas e respostas. As perguntas foram elaboradas pelos trabalhadores do Centro Espírita Luiz Gonzaga, o primeiro centro espírita que Chico Xavier fundou, lá em Pedro Leopoldo. E eles elaboraram várias perguntas. E a questão 382, eles elaboraram várias perguntas e colocaram para o Chico perguntar para Emmanuel.
E Emmanuel, através da mediunidade do Chico, respondeu essas questões. E a questão 382 diz assim: qual a verdadeira definição de mediunidade? E Emmanuel responde: mediunidade é aquela luz derramada sobre toda a carne, prometida pelo Divino Mestre, ao tempo do Consolador prometido, agora em curso no planeta Terra. Se a mediunidade tem os seus percalços, ela é o maior e o melhor instrumento de evolução do espírito humano. Eu decorei, é assim mesmo, pode pegar o livro lá. Eu decorei, ainda, o velhinho ainda tem cabeça para... Foi decorado. Então vamos repor, vamos refazer. Mediunidade é aquela luz, é coisa boa. Ele não fala mediunidade é aquela coisa meio tremosa, não. Mediunidade é aquela luz, é coisa boa. Derramada sobre toda a carne. Que carne? O corpo físico. Todos nós, encarnados, temos a predisposição orgânica da mediunidade. Mediunidade é uma predisposição orgânica. Em alguns, embrionariamente ainda, em outros, desabrochadamente. Exemplo, Chico Xavier. Mas que não sabe, o Chico Xavier não teve um pirim-pim-pim de Deus ali, dando. Não. Mediunidade é uma construção através das existências. Você usa bem a mediunidade agora, virou patrimônio. Usa melhor ainda, virou. Você vai acumulando esses vários dons que Paulo cita para os coríntios. Então, Chico Xavier e Eurípides Barçanufo tinha quase todos os tipos de mediunidade. Mas não porque eles foram agraciados, é uma conquista individual, derramado sobre toda a carne. Então, todo espírito encarnado tem essa predisposição orgânica. Só que alguns vêm com uma tarefa definida. E Kardec, no Livro dos Espíritos, auxiliado pelos Espíritos, explica que médium, na essência da palavra, é aquele que tem, antes de reencarnar, uma preparação no seu perispírito para que as energias que envolvem o seu perispírito possibilite esse contato com os desencarnados e de uma maneira consciente cada vez mais para poder divulgar a palavra, o Consolador prometido, auxiliar tanto os desencarnados ainda desorientados como os encarnados. Então, todo mundo tem a sensibilidade, mas nem todos foram preparados no seu perispírito para vir e trabalhar. Geralmente, quem chega na casa espírita já está com o passo lá, não é? Já está com o pezinho lá. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, ele diz: mediunidade é uma coisa santa, que deve ser tratada santamente, religiosamente. Santamente é com amor, humildade, princípios cristãos. Religiosamente, não tem nada a ver com religião. Vou dar um exemplo. A pessoa tem uma jornada de trabalho das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Todos os dias ela chega no trabalho 5 para as 8. Religiosamente. É nesse sentido que Kardec fala. Porque mediunidade exige disciplina, exige comprometimento.
Sabe, não adianta você se formar médium e aparecer aqui no Consolador Prometido, olha, quando não tem jogo do Corinthians, não tem tal, hoje vai dar para mim. Não, é compromisso, é comprometimento. Mediunidade exige disciplina, dedicação, tem os seus percalços. Eu lembro que quando eu comecei a fazer escola de médiuns, o meu professor foi o seu Orlando. O seu Orlando já está com uma idade bem avançada, ele não vai agora assim fazer palestras, centros mais pertinho da casa dele, né? Está com 84 anos. Então, mas ele foi o meu professor de escola de médiuns e um colega de escola chegou para ele, né? Nós estávamos iniciando ali o desenvolvimento mediúnico e o rapaz chegou para ele e falou: Seu Orlando, eu trabalho numa boate de prostituição, será que eu vou ter problema? Vai ter. Vai ter. Teve um outro médium do Nordeste, Alaor, já desencarnou. Ele tinha programa de televisão, mais lá para o Nordeste, né? E ele veio fazer uma palestra na casa que eu trabalhava, no A Caminho da Luz, e ele contou que chegou, ele tinha um programa de televisão e era difícil, porque você precisa de recursos, porque tem que pagar, né? E um dia chegou lá no centro que ele trabalhava um traficante e falou: olha, eu vou ajudar você, tá aqui, 500 mil reais. Bom, mas de onde é do tráfico, o produto que eu vendo é cocaína, é o meu trabalho. É honesto, para ele é honesto. É o produto dele. O Alauro falou: não posso. A vida do médium tem os seus parâmetros, né? Não pode tudo. Se você quiser servir a espiritualidade, você tem que ter regras. E ainda como nós temos muitas imperfeições, a gente vacila, tropeça, mas levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, mediunidade é uma coisa que a gente tem que praticar santamente, religiosamente. Em 1848, aconteceu um fato que veio marcar a humanidade. 1848, nos Estados Unidos, tinha um jovem de 18 anos, Andrew Jackson Davis, parece nome de jogador de basquete, né? Andrew, ele era um médium com uma mediunidade esplendorosa. Ele olhava para a pessoa e enxergava a pessoa por dentro, o funcionamento do coração, do pulmão, do rim. Quando a ciência percebeu o Andrew, trouxe ele para o laboratório. Vamos pesquisar ele. Um jovem, assim, pobre, humilde, com essa mediunidade, a ciência abraçou ele. Só que no decorrer das pesquisas, Andrew percebeu que ele estava sendo usado, mas não para os fins que ele poderia ser usado de auxiliar as pessoas. Estavam usando ele para, sabe, comércio, estavam desviando o objetivo da mediunidade dele. Ele se afastou. Ele tinha um diário e ele escreve nesse diário, no dia 31 de março de 1848, vai acontecer um fato nos Estados Unidos que vai marcar a humanidade terrena. Nesse ano, muda para a cidade de Hildesville. Nossa, eu tenho uma dificuldade de falar. Hildesville, mais ou menos isso. Uma família, a família Fox, marido, mulher, 2 filhas. Eles mudam para uma casa que já tinha a fama de ser mal assombrada. E eles estão lá vivendo e tal, e nesse dia, 31 de março de 1848,
os pais já lá no quarto, a Kate e a Margarete lá no quarto delas. A menininha foi na porta e a mais velha, a Margarete, só olhando. Ela vai lá, o barulho, a menininha, a outra foi chamar a mãe, que chamava a Margarete também. Mãe, está acontecendo alguma coisa. Tem alguém fazendo barulho e a Kate está respondendo. A mãe vai lá, tem alguém aí? Ninguém responde. É espírito? Ah, é espírito. Se é espírito, então, me fala qual a idade da Kate? Sete anos. Isso era barulheira, não era tão assim. Incomodou os vizinhos. Os vizinhos chamaram a polícia. A polícia chegou lá e falou que o pessoal está reclamando, está tendo barulho, já é de madrugada. Olha, nós não sabemos o que é. Começou com uma pancada, minha filha bateu o mesmo número, agora perguntei se era alguém, não era, perguntei se era espírito, respondeu que sim, pela pancada. Não, vamos ver, fecha todas as portas, fecha as janelas. O fenômeno aconteceu. As pancadas voltaram a acontecer. Os policiais foram para a delegacia. Chegaram lá, contaram para o delegado. Olha, está acontecendo alguma coisa lá. Vou mandar outros policiais. Mandou outros policiais. Chegaram lá, fecha as portas, fecha a janela. O fenômeno aconteceu. Voltaram lá na delegacia. Tem alguma coisa lá, agora vou eu. O delegado falou. Agora vou eu. Ele foi lá. Sabe que hoje em dia, em porta de delegacia, tem repórter. Já naquela época tinha. Ele foi. Os repórteres foram também. Fecha as portas, fecha a janela. O fenômeno aconteceu. Só que agora um pouquinho mais. Tinha as pancadas e luzes aleatoriamente, flashes, acendiam. A imprensa divulgou. A notícia chegou no reitor da Universidade de Nova Jersey. Ele reuniu alguns cientistas, mandou lá. Os cientistas chegaram e falaram: nós somos da faculdade da Universidade de Nova Jersey, queremos saber o que está acontecendo. Fecha as portas, fecha a janela. O fenômeno aconteceu. Pancadas, flashes. Foram lá para o reitor. Olha, realmente está acontecendo. Vou eu lá, o reitor. E ele foi e levou uma filha de 21 anos, a Laura. Foram lá, eu sou o reitor da universidade, fecha as portas, fecha as janelas, pancadas, luzes, e aconteceu um pouquinho mais. Nessa noite, a Laura, que não dominava nenhum idioma, no seu o inglês americano, falou 9 idiomas. Fenômeno de xenoglossia, o mesmo de Pentecostes, quando os discípulos de Jesus, depois que Jesus partiu, eles na praça começaram a falar vários idiomas que eles não dominavam. E Laura, naquela noite, falou 9 idiomas. A partir desse dia, a espiritualidade, na verdade, a espiritualidade sempre esteve no planeta Terra. No livro O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires, que foi, ele já desencarnou, um dos tradutores do Pentateuco Espírita, os 5 livros da obra espírita,
ele, nesse livro, O Espírito do Tempo, logo no primeiro parágrafo, ele diz que o homem selvagem, quando avistava o seu contemporâneo, que havia sido devorado por uma fera, e logo depois de algum tempo, ele começava a avistar esse homem andando pelas matas, já eram as primeiras tintas mediúnicas, que é o contato com outro plano de vida. Quer dizer, a pessoa foi devorada por uma fera, o corpo, mas ela, mesmo sendo homem primitivo, sobrevive. O espírito sobrevive. E depois de algum tempo ele se apresentava ali. Eram as primeiras tintas mediúnicas que se apresentavam. A partir desse março de 1848, a espiritualidade começa a acontecer assim de forma mais ostensiva. De forma mais ostensiva em todo o planeta. Só que uma coisa para ficar famosa no planeta Terra, naquela época, precisava acontecer em Paris. Paris era a luz do mundo. Você podia fazer alguma coisa extraordinária em qualquer outro país. Se você não fosse reconhecido em Paris, e ali em Paris começou a acontecer fenômenos, que quando a gente cita esses fenômenos, fala de mesas girantes. Nas festas, as mesas, sem ninguém encostar, começaram a girar. Foi tido para os frequentadores dos salões parisienses como um divertimento. Não conseguiram enxergar algo por detrás disso. Levaram por um divertimento. Só que cientistas ficaram sabendo e foram. Kardec não foi o primeiro homem de ciência a observar esses fenômenos. Que começaram a acontecer, tipo assim, a mesa girava, é o que todo mundo mais comenta, mas não foi só isso que aconteceu. A mesa começava a subir, ia até o teto e depois descia feito uma folha. Outras vezes ela começava a subir até o teto e despencava se arrebentando no chão. Outras vezes, uma cadeira se erguia, saía pela janela, dava a volta por fora e entrava na outra janela. Poxa, chamou a atenção um amigo de Kardec, que naquela época, vamos falar, professor Rivaio, né? Kardec depois. Um amigo do professor Rivaio chegou para ele e falou: está acontecendo coisas nos salões parisienses. As mesas estão respondendo pergunta. Bom, mesa respondendo pergunta? Você faz pergunta simples, que a resposta é sim ou não. No sim a mesa dá uma pancada no chão, no não dá duas. Poxa, mas mesa não tem cérebro para responder pergunta? Olha, eu não estou interessado nisso, não. Não quero saber. Ele não foi. Só que os fenômenos começaram a aumentar, a comunicação começou, a formar palavra. Aí o amigo foi lá do professor Rivaio de novo, falou: olha, a cadeira, a mesa, ela é magnetizada. Mas por quê? Não sabemos. Aí, o professor Rivaio falou: magnetismo era o assunto que ele estava estudando. Era um tema que ele queria aprender mais sobre magnetismo. Quando o amigo falou que a cadeira, a mesa estavam magnetizadas, embora não soubesse como estavam magnetizadas, ele se interessou e foi. E aí ele começou a pesquisa dele. Uma pancada não era mais sim ou não. Uma pancada era a letra A, 2 pancadas a B, 3 pancadas a C. Eu fico imaginando se na frase tivesse a palavra inconstitucionalisticamente. Eles tinham que ficar a noite toda lá. Né? Já pensou, o cenário todo, a letra Z? Não dava.
aí que Kardec ele vai aperfeiçoando o mecanismo de comunicação e coloca numa cestinha de vime, ele adapta um lápis que, sem ninguém tocar, a mesinha começava a escrever, mas veja a dificuldade, escrevia, e para você ler, você tinha que ir fazendo assim, ó, porque ela escrevia redondo. Melhorou, mas ainda era muito deficiente. Aí o que ele faz? Ele tira a cestinha de vime e dá o lápis na mão daquelas pessoas que, quando estavam, aconteciam esses fenômenos. Eram os médiuns que inconscientemente doavam ectoplasma. Numa casa assombrada, se não tiver médium lá dentro, doando ectoplasma, os espíritos não conseguem mexer em nada. Entrou um médium, inconsciente ou conscientemente doando ectoplasma, os espíritos conseguem manipular a matéria. Do plano espiritual para cá, a gente percebe que na natureza tudo é encadeado, um auxiliando o outro. A espiritualidade também precisa do plano físico para atuar. Então, ali já começa a melhorar as comunicações. Kardec, aí já vamos considerar como Kardec, né? O pseudônimo que Hipólito Leon Denisard Ribaio usou, sabendo que Allan Kardec era um nome que ele teve em uma das encarnações como druida. Kardec funda o que a gente poderia considerar o primeiro centro espírita do planeta Terra, o Instituto Parisiense de Estudos Espíritas. Nesse instituto, que acabou gerando o livro Céu e Inferno, porque ele, auxiliado por médiuns, evocavam espíritos, e os espíritos vinham numa entrevista com Allan Kardec, que fazia muitas perguntas. Ele entrevistava um suicida, uma pessoa que tinha sido assassinada, um doente que morreu por doença, que morreu com um acidente, e os espíritos relatavam. E tinha uma pergunta que ele fazia para todos os espíritos, no início da entrevista. O espírito ali incorporado no médium. Vale a pena dizer que incorporação não é o espírito pular dentro do corpo do médium. É uma ligação fluídica de perispírito a perispírito. O perispírito é um instrumento importantíssimo na comunicação, no intercâmbio mediúnico. E Kardec então perguntava para como que você está aí no plano espiritual? Estou muito bem. E você? Estou bem. E você, como que você está aí do outro lado? Mais ou menos. E você? Estou mal. E você? Estou muito mal. Com essas respostas e essas entrevistas, Kardec percebe que a morte não dá salto de qualidade. A morte, você está aqui, você morreu, o corpo vai se decompor e nós, que somos espíritos imortais, vamos para o outro lado da vida da mesma maneira que nós somos, com os mesmos valores morais e intelectuais. Não dá salto. Lá nós vamos ter condições de estudar, de nos preparar, de trabalhar, de refletir, e isso vai repercutir numa melhora para nós. Mas a morte, ela não dá saltos. E não é igual para todo mundo. Os cientistas que chegaram primeiro que o professor Rivaio, eles estavam preocupados no fenômeno, saber o que acontecia. E a ideia que se tinha
E muitas pessoas ainda hoje têm essa ideia que essa comunicação com os vivos aqui é feita por seres à parte da humanidade. Por seres à parte da humanidade. Não são os seres humanos. Kardec descobre não. São homens que viveram aqui e desencarnaram e agora estão se comunicando através da mediunidade com nós que continuamos aqui. Mas sem você passar de um homem comum para um anjo. Não tem esse salto. E Kardec então faz uma pergunta fundamental. Ele pergunta para os espíritos: o que eu devo fazer para quando eu partir para o outro lado da vida, para o lado que vocês estão, eu poder responder a essa pergunta? Como que você está aí desse lado? E eu poder responder: eu estou muito bem. O que eu devo fazer? E os espíritos respondem: essa questão já foi respondida por Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Busca no Evangelho do Cristo que você vai compreender o que você precisa fazer para responder essa pergunta. Eu estou muito bem, quando você chegar do outro lado. E aí Kardec então chega no Evangelho do Novo Testamento, no Evangelho de Jesus, e traz o Evangelho segundo o Espiritismo, que, se nós pegarmos todos os capítulos, exceto 2, todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, o título é uma frase do ensinamento de Jesus. Há muitas moradas na casa do Pai, meu reino não é deste mundo. Sabe, todas as frases do Evangelho são frases que dão título ao capítulo e são ensinamentos do Cristo. O Evangelho segundo o Espiritismo é o ensinamento moral do Cristo. Em 2 capítulos não acontece isso. Um é na moral estranha, que Kardec pega falas de Jesus, que se você não tiver os instrumentos do Espiritismo para compreender, você vai achar que está todo mundo doido. Mas com os ensinamentos do Espiritismo, você consegue compreender essa moral estranha, que de estranho não tem nada. E o outro capítulo são as preces. Muitas pessoas pegam esse capítulo e fazem a prece. Se a gente pegar o capítulo, essas preces, ler a explicação e depois a prece, nós vamos encontrar nesse capítulo o resumo do Evangelho do Cristo. Está tudo ali. A prece e a explicação de todas as preces é o resumo do ensinamento do Cristo. A mediunidade é um instrumento de evolução, como respondeu Emmanuel, e nos possibilita ter esse contato com a espiritualidade, não para questões corriqueiras nossas, mas para aprendizado de informações transcendentais. E a gente pega a obra de Chico Xavier, a obra de André Luiz através de Chico Xavier, os livros de Emmanuel. Sem a mediunidade nós não teríamos essas informações. A psicografia é o maior instrumento que o Espiritismo teve para trazer esse conhecimento para a humanidade. A mediunidade, ela tem vários aspectos que podem ser abordados, mas eu quis abordar esse daqui, que é um deles, para a nossa reflexão. Muita paz a todos. Vamos pedir que nosso Mestre
Jesus e a espiritualidade amiga abençoe esse nosso irmão para ele continuar essa tarefa de comunicar, passar a mensagem do nosso Mestre Jesus a todos os cantos que se fizerem necessárias. Deixa eu abençoar. E agradecemos aos nossos irmãos que aqui estiveram com a gente, a Nete, o José Carlos, a Pati Durães e tantos outros, né? E que vocês tenham uma excelente semana com bastante paz, saúde e proteção. E a gente se vê, então, semana que vem, se Deus quiser.